Olá, estamos aqui de volta. Férias, ai nem acredita, hein? Chegou as tão sonhadas férias. E com ela tem que chegar deliciosas comidas também. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do pão de queijo, aquele que é delicioso no café da manhã, perfeito no café da tarde. E você acredita que tem até os pães de queijo recheados de frango com catupiry, de presunto e mussarela? Então, essa deliciosa culinária mineira, ela é tradicional nos nossos lares. Eu vou apresentar para vocês como foi a história do pão de queijo. Apesar de incerta, a história do pão de queijo se mistura com o ciclo do ouro em Minas Gerais. Alguns registros apontam sua criação no estado mineiro no século XVIII, época em que a rainha... Desculpa, gente, tá? Tô tão assim emocionada com as férias que eu tô até trocando. A farinha de trigo era disponível e era de péssima qualidade. Então, eles tinham que achar algo que substituísse. No lugar, era utilizado o polvilho, feito da mandioca, que era trazido pelos portugueses. A receita era adicionadas as sobras de queijos que haviam endurecido, ovo e leite, que graças à expansão da pecuária eram ingredientes de fácil acesso. A massa enrolada e assada daria início à história do pão de queijo. Olha que bacana! Esta história começou no ciclo do ouro e teve outras versões da origem. A receita mencionada, o período da escravidão, quando a mistura do ovo e do leite herdada dos portugueses foi associada à mandioca, base da alimentação indígena. O queijo foi adicionado para agregar sabor à massa. Olha, gente, como é bacana essa identidade. É uma identidade que se mistura dos portugueses, né, com o ovo e o leite, depois a mandioca, né, com os indígenas, e o queijo, para dar esse sabor, o sabor gostoso do pão de queijo, essa textura que o pão de queijo tem. A história do pão de queijo se confunde com a história da culinária mineira. Primeiro foi produzida a goma, provavelmente da mandioca. Depois veio a banha de porco, o sal e os ovos, além de leite, nata e manteiga. Por último, temos a produção de queijo, insumo incorporado ao biscoito da goma, dando origem a esse delicioso prato. É verdade que a iguaria foi criada em Minas Gerais, mas a popularização do pãozinho só ocorreu a partir de 1950 e na década de 60. A mineira Artêmia Chaves Carneiro disseminou a receita e começou a vender o pão de queijo no estado de Minas para o mundo. Pensa, o pão de queijo era vivenciado em Minas Gerais e, como ele começou a ser comercializado, ele foi exportado para o mundo. Olha, gente, como é interessante. O pão de queijo é apreciado em mais de 50 países para onde é exportado. Entre eles, Portugal, Itália, Japão e Estados Unidos. Além disso, podemos encontrar produtos parecidos como o nosso pão de queijo em alguns países da América Latina. Algumas receitas semelhantes na Colômbia, Paraguai, Argentina e Equador. Olha que interessante! Então, nós vivemos o pão de queijo aqui na nossa tradição, no nosso café da manhã, mas também temos que saber que este pãozinho de queijo, ele percorre o mundo.
Eu vou ensinar para vocês agora a receita do pão de queijo. Pão de queijo tem várias receitas. Tem ele de liquidificador, tem ele de formas diferentes de realizá-las. Então, eu vou falar aqui uma delas. Andresa, mas é a certa? Não, aqui eu adaptei melhor. Você aí pode pesquisar, achar uma bacana e faça com a mamãe e com o papai. Lembrando que para ir para a cozinha tem que ter a companhia de um adulto. Não pode ir sozinho, porque requer mexer com utensílios domésticos perigosos, com fogo. Então, não pode, tá? Sempre na companhia de um adulto. Nós vamos começar aqui dentro, se chama escaldar. O que é escaldar? É aquecer o óleo, o leite e o sal. Aí você coloca e a banha de porco também pode ser usado no lugar do óleo. Quem gostar e usar a banha de porco em casa, pode colocar no lugar do óleo. Vai aquecer. Quando aquecer, você vai jogar a este polvilho, tá? A quantidade aqui é de 400 gramas. Você vai adicionar a um recipiente maior, de fácil. Lembrando que para fazer uma receita, a primeira coisa tem que, se você for manusear, tem que lavar as mãos. Aqui nós vamos abrir uma cova, um buraquinho, que vai adicionar este líquido quente, tá? Tem que estar quente. Esse aqui está até saindo uma fumacinha, não sei se vocês estão conseguindo ver. Só para corrigir, aqui são 600 gramas de polvilho, azedo e doce. Tem receita que pede só o azedo, tem receita que pede só o doce. Andresa, faz diferença? Alguns polvilhos, ele faz diferença pela qualidade, eles não vão crescer bem, mas isso é de marca para marca. Então, fica a critério de vocês quando forem fazer esta receita. Aí você vai pegar este líquido e vai agregar a este polvilho. E aqui você vai começar a mexer. Primeiro, o que acontece? Por que esse processo? É esse processo quente com o polvilho, olha aqui que dá para observar, que está começando a criar uma goma. Esse nome se dá o escaldar. Então, é essa goma que vai transformando o polvilho no pão de queijo. Lembrando que a mão tem que estar limpinha, porque você está manuseando comida. Então, tem que estar bem limpinha. Depois que você fez toda essa goma, que você viu que agregou este líquido a este polvilho, você vai colocar os ovos. Os ovos, eles vão quebrar. Gente, o ideal é quebrar um a um, porque se tiver algum estragado, você não perder todo o seu material. Então, o ideal é quebrar um por um. Cuidado para não cair as casquinhas, né, na hora de quebrar. Aí, coloca o primeiro. Quando o ovo está grande, vocês colocam de pouco a pouco, mexe, coloca mais um pouco e assim sucessivamente. Eu vou colocar 3, vou mexer, ver se deu a textura. Se não deu, nós vamos colocar mais um. Então, aqui na massa, nós temos o escaldar, o polvilho azedo e os 3 ovos, ok? Agora, nós vamos agregar o queijo também a essa mistura. E mão na massa. Quem não gosta de mexer com massa? Então, agora não precisa ficar com dó. Pode ir mexendo. Agora é a hora de trabalhar mesmo a massa, envolver todos os ingredientes.
e está subindo um cheiro delicioso de queijo. Lembra que foi falado que este queijo é para dar o sabor? Tá aí. Olha como é que a massa vai ficando homogênea e bonita, olha. Ela vai pegando textura, ela vai incorporando e desgruda toda da panela. Ela vai desgrudando. É muito fácil de fazer, viu? Bem fácil mesmo. Ó. Você vai ver que massa bonita que vai ficar. Quanto mais você sova a massa, quanto mais você mistura todos os ingredientes, mais o seu pão de queijo vai crescer, tá? Ele vai ficar aquele pão de queijo bonito na hora de assar, grande. Olha só, gente, que linda. Olha. Vendo? Olha que massa, não está grudando mais, ó. Está pronta para o enrolar, que é um processo que você vai limpar a sua mão todinha. Aqui, ó. Limpar, tirar todo o excesso que ficou na mão. Quem tiver luvas em casa, pode usar, tá, gente? É até indicado na hora de fazer e manusear alimentos. Pode usar as luvas. Aqui eu fiz do método tradicional mesmo. É de pôr a mão na massa, é de fazer da forma certa. Aqui eu vou limpar as mãos e vamos fazer o enrolar do pão de queijo. Limpa o recipiente. Esse recipiente que eu coloquei é o prato, porque aqui nós não vamos assar, né? Nós só vamos mostrar como que se faz. Mas na casa de vocês já vão fazer para assar. Aqui é a hora de quem quer rechear o pão de queijo. De repente eu tenho um presunto, uma mussarela e eu quero colocar. É a hora, é agora. Você vai picar, vai trazer todos esses recheios secos. Aí você vai fazer uma bolinha e vai abrir. Aqui, vou fazer como se fosse uma mussarela. Você vai pegar, encher esta bolinha com este queijo. Vem fechando as bordas, ó, e enrola. Na hora de assar, que ele estiver bem assadinho, que você partir, aquele queijo vai derreter e vai ficar aquela maravilha. Aqui eu vou fazer mais uma. Então, o pão de queijo ele tem vários formatos. Você pode fazer ele de bola. Você pode fazer ele como uma ferradura, que tem aqueles biscoitos cascudos, que a base é da mandioca. Só muda alguns ingredientes, mas o formato, o seu pão de queijo pode ser de ferradura. Ele pode ser palitinho. Eu não quero meu pão de queijo diferente, eu não quero meu pão de queijo redondo. Eu quero ele palitinho. Pode fazer palitinho também. Aqui, você vai levar ele ao forno até ele ficar todo douradinho. Geralmente é de 30 a 40 minutos. Ficou douradinho, ficou no forno. A mamãe preparou aquele delicioso café. Ou quem não gosta de café, mas preparou aquele suco gostoso para lanche da tarde, e ele vai ficar assim. Olha, que delícia esse pão de queijo, feito por você, pela mamãe ou pela vovó. Vai ter um sabor especial de família e, melhor ainda, um sabor de férias. Boas férias a vocês!